Olá, Mizuno Rádio em Pauta, tudo bem? A gente vai continuar a nossa história do chikungunya. E agora a gente vai falar sobre uma abordagem em adultos. O chikungunya vai muito além das dores articulares. Ele pode lesar o sistema nervoso central, ele pode lesar os nervos periféricos. E é muito importante a gente ficar atento a isso e não misturar não misturar os sintomas e se delegar somente às alterações que a gente vê comumente, como artralgia, como dor articular, que são extremamente frequentes, que são extremamente incapacitantes, mas a gente não pode perder as outras alterações que tem também do sistema nervoso central e periférico. E se esse tema te interessa, se isso aí está presente no seu dia a dia, no seu atendimento lá na ponta da emergência, você precisa assistir esse vídeo e eu estou te esperando depois da vinheta. Já deixa sua curtida e já se inscreve no canal aqui em cima. Vamos lá? Agora a gente vai contar um pouquinho da história do chikungunya no adulto. O que a gente espera que aconteça no adulto? Que é o paciente clássico que vem com chikungunya. É um paciente que está com dor articular, né? Ele tem um quadro de febre, aquele quadro de mialgia, muita alteração do quadro febril mesmo, mas ele vem com muita dor articular. E provavelmente vocês já estão no internado, não sei o que vocês conseguiram pegar aí do início dessa pandemia, da epidemia lá em 2018, 2019. Talvez vocês estivessem rodando em alguns ambulatórios e vendo. Quem pegou o ambulatório de reumato viu muita alteração, né? Muito paciente com dor, no que a gente chamou, né, de chikungunya crônica, na cronicidade das lesões, principalmente de origem articular. Mas uma coisa que deixa a gente um pouco que é estranho é que será que a dor está localizada unicamente na região articular? Né? Então, assim, muitas vezes a alteração não foi só da articulação, né? Então você via o dedo inchado, a dor, a movimentação, mas muita gente teve uma queixa de uma dor como se fosse de origem neuropática. Então era uma dor na mão como um todo, muito incapacitante, e assim, eu atendi alguns pacientes assim, e a gente teve colegas médicos acometidos dessa forma, que incapacitava conseguir trabalhar, porque a pessoa não conseguia escrever, não conseguia pegar um ultrassom, não conseguia utilizar a mão, né? O cirurgião não conseguia mexer, porque era muita dor. E não é uma dor de movimento articular, de flexão de dedo, é uma dor de dentro, né? A dor com aquela característica neuropática mesmo. Então esse aqui foi um caso que a gente publicou. Esse artigo foi bem interessante, ele saiu na Lancet Infectious Disease, também foi do ano passado, mostrando a importância da gente caracterizar essa dor não só como uma doença articular, e esse ano eu vi que saíram agora há pouco tempo alguns artigos bastante interessantes desse follow-up de dor articular, né, do acometimento, e aí a gente teve que criar, né, formas de contratar aquele paciente. Foi bastante comum pessoas indo na farmácia para tomar injeção de corticoide, porque o corticoide melhora. Então, assim, será que o corticoide era o melhor tratamento? Não existia isso, né? Isso é uma coisa que começou a ser criada, porque é um problema que nunca existiu. Nunca se teve relato disso. Mas o mais importante é a gente não ficar preso somente nessa caracterização da dor como uma dor articular, que é mais comum, mas com uma possibilidade de uma dor de origem neuropática. E como a gente pode investigar isso? E como a gente mostrou que isso é real? E como a gente pode investigar isso? E aí o exame de imagem também faz parte dessa investigação. Muito, assim, tinha alguns relatos falando do ultrassom, da síndrome do túnel do carpo do paciente com chikungunya. Então, quando a gente fala em síndrome do túnel do carpo, o que a gente pensa? Aquela dor, né? Vocês provavelmente já viram casos, a dor do paciente que não consegue mexer a mão, né? Porque ele tem um espessamento do retináculo aqui no punho, e aí você tem um espessamento do nervo, e esse espessamento do nervo vai fazer uma disfunção da movimentação e dor. Só que a gente não pode pensar na síndrome do túnel do carpo sempre como uma doença compressiva. Na verdade, é um termo que eu não gosto muito de usar em relação ao chikungunya, por exemplo, que a gente viu que é uma doença de origem neuropática. É o nervo que está doente. Então, aqui, o nervo mediano está doente. Então, que exame é esse? É o que a gente chama de neurografia. A neurografia hoje é um exame disponível
nos aparelhos de 3 Tesla, preferencialmente, que tem sequências mais específicas para isso, para avaliar o sistema nervoso periférico. Ou seja, para avaliar os nervos. Até muito pouco tempo a gente falava de nervo, era uma coisa meio sem ter noção do que está acontecendo, né? Pouca gente entende, pouca gente consegue. Então muita gente, acaba que fica um pouco em dúvida do que está acontecendo com o nervo. E a neurografia veio com uma série de sequências de potenciais de a gente conseguir avaliar. Então o que a gente está olhando aqui? A gente está olhando aqui a mão assim, e a gente está vendo aqui no plano coronal o nervo, que ele passa aqui no meio, né? Assim. Então, essas estruturas pretinhas são os tendões, o tendão tem que ser preto. Aqui a gente está vendo os ossinhos também preto, porque essa sequência é para o osso ficar preto. E a gente está vendo um tubo aqui, ó, extremamente alongado e espessado, com um brilho muito intenso. Isso é o nervo mediano. Como é que ele deveria estar aqui? Fininho, igual isso aqui, e cinza, passando desapercebido aqui pelo meio. Então, um nervo que está espessado, ó, muito espessado, repara aqui o calibre dele, com muita alteração de sinal exatamente nessa entrada aqui dele, antes do retináculo, que é onde o paciente até sente dor mesmo se palpar. E aqui a gente vê nas sequências STIR, né, que é a sequência que mostra o brilho do nervo, ó, e no T1, que é a sequência que a gente vai ver o pós-contraste, o realce, como ele está captando contraste. Então isso mostra pra gente que é um caso de neurite. O nervo está doente. Aí você vai perguntar, poxa, mas o chikungunya está aí? Não sei. A gente não pode, obviamente, fazer biópsia, senão a gente vai causar lesão. Agora, é uma dúvida nossa, e eu espero que a gente consiga também responder isso com os nossos estudos lá em animais, se existe essa possibilidade de um acometimento viral aqui nessa região, ou se isso aqui é alguma coisa reacional, como a gente vê nas articulações, por exemplo. A gente sabe hoje, já da literatura, que o chikungunya ele afeta o fibroblasto. Então, o fibroblasto nas articulações explica muito bem a dor articular, né? Agora, a gente não tem o fibroblasto como uma célula dominante no nervo periférico. Então, será que é a fibra neuronal que está afetada? Será que é as células de suporte que estão afetadas? Será que que tipo de alteração que faz com que a gente tenha um edema, um aumento e uma captação tão importante, uma disfunção do nervo tão importante? Então, esse paciente tem artrite? Tem, olha aqui. Isso aqui é o tendão pretinho, isso aqui é tudo captação de contraste. Ela tem alteração de Partimodes também, ela tem artrite, isso aqui é captação no osso. Ela tem os outros comemorativos da doença também, mas a dor principal era a de origem neuropática. A dor principal era causada por essa inflamação do nervo. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento. E eu queria chegar nesse artigo que saiu hoje. Ele não pode estar mais fresquinho não, hoje. Saiu, eu recebi o e-mail de que ele tinha sido publicado agora na hora do almoço. Um artigo que, assim, ele meio que coroou tudo que a gente estava pesquisando sobre o chikungunya, que começou com as crianças, que depois veio com esse achado do nervo periférico, e que, meio que por acaso, conversando com alguns neurologistas, a gente viu que existia um potencial padrão de mielite por ressonância específico para os pacientes com chikungunya. Então a gente existe uma linha de pesquisa grande da doutora Sonisa, que é da UFRJ, neurologista da UFRJ e da Unirio, com relação à pesquisa de arbovirose, e a gente fazia alguns exames de imagem, e a gente estava investigando as infecções do sistema nervoso central, os acometimentos do sistema nervoso central relacionados às arboviroses. Isso inclui o Zika, que também saiu um artigo essa semana sobre isso, e isso inclui o chikungunya. E aí no chikungunya a gente começou a ver que existiram alguns casos que tinham um padrão extremamente semelhante de acometimento da medula. E é medula, é mielite, é sistema nervoso central sendo diretamente lesado. Não é um acometimento mais só do sistema nervoso periférico. Então, eu espero que dê para vocês repararem aí. Isso aqui é uma sequência STIR, que também é uma sequência que vem do T2, é como se fosse um flare, a gente consegue ver tudo que brilha, o líquido brilha. Então, a gente vê imagens alongadas, ó, de permeio à medula, que é a medula dorsal, que a gente vê tanto no STIR quanto no T2. No T2 fica um pouquinho mais difícil, porque como toda a gordura aqui está com o hipersinal também, então meio que apaga um pouco esse sinal, fica menos evidente. Nesses 3 casos, a gente tem o mesmo padrão aqui, ó. Alongadinho, tudo alongado. E aqui na cervical, ó, imagens alongadas.
Quando a gente vê isso, você pensa, nossa, será que pode ser uma doença desmielinizante? E classicamente a gente sabe que as infecções podem cursar com desmielinizações agudas, que é o padrão mais típico do Aden, que é a encefalomielite disseminada aguda, que pode dar só encefalite, pode dar mielite também. A gente teve casos disso, bastante interessante, que também foi publicado, com uma ilustração bem interessante assim do que o chikungunya, do padrão de acometimento. Mas aí a gente pensa, não, o Aden eu sei que é uma coisa reacional, que aparece normalmente 3 semanas depois da infecção inicial e que aparece para qualquer infecção. Então você pode ter Aden, tanto no adulto quanto na criança, um pouco mais comum na criança, pós-infecção gripal, pós-influenza, pós-dengue, pós qualquer bicho. Você pode ter o Aden. A gente sabe que não é o bicho que está causando aquilo, que é uma reação do corpo, como se fosse uma produção de algum tipo de autoanticorpo, que era muito parecido com alguma estrutura do agente infeccioso, e que fez uma reação cruzada, e a gente vai atacar as estruturas do sistema nervoso central e gerar uma desmielinização aguda. Só que o que aconteceu aqui não foi isso. Ou melhor, a gente não sabe se foi isso, e é essa pergunta muito que a gente quer responder. Será? Tá vendo, né? Então é essa pergunta que a gente quer responder. Será que esse padrão de doença que eu vi na imagem é causado direto pelo vírus? E que padrão de doença é esse? Que diagnóstico diferencial que eu poderia fazer aqui? Porque isso não parece uma esclerose múltipla. Isso não parece um AD. Isso não parece uma neuromielite óptica. Isso não parece causas que eu pensaria de desmielinização pós-infecciosas, por exemplo. Quando a gente olha aqui o padrão de realce pelo meio de contraste, isso aqui é tudo sequência T1 com supressão de gordura e o que brilha é o contraste. Repara como esse realce é tudo irregularzinho, predominantemente periférico e alongado ali, seguindo aquelas linhas todas que a gente viu no T2. Tudo aquilo ali segue essa distribuição. São 3 casos diferentes, os 3 casos com o mesmo padrão de impregnação. Então, como a gente falou do espaço perivascular que acontece lá no cérebro, a gente também tem espaço perivascular na medula. Os vasos, eles têm que chegar lá na substância cinzenta que é profunda. E eles têm que drenar daquilo ali. Então, o espaço perivascular, quando a gente fala que pode ser uma veia ou uma arteríola bem penetrante, bem pequenininha, pode ser sim um sítio de infecção do vírus. E como esse padrão está muito parecido com o acometimento, com a distribuição que a gente tem do espaço perivascular, será que isso aqui é uma infecção primária pelo vírus e não uma alteração reacional, como a gente espera no Aden? Então, essa é uma pergunta que está a ser respondida, mas é um questionamento muito interessante. Assim, a gente faz ciência pensando nessas coisas, levantando essas perguntas e trazendo essas possibilidades do será que é isso e a gente ainda não tinha pensado? Então, repara que são sequências T2. Olha esse padrão radial, de acometimento que vai da substância cinzenta, que é o H medular que está aqui dentro, para a substância branca. Esse padrão radial no plano axial, ele é característico da distribuição dos espaços perivasculares. Olha isso aqui. Olha que imagem bonita, alongada, parecendo que está realmente junto ao trajeto do vaso. A gente vê tanto no T2 quanto no T1, no realce pelo meio de contraste. Então, a nossa hipótese diagnóstica desse artigo, que é muito interessante, a gente vê aqui no adulto que também existiam áreas de restrição e difusão, como a gente viu na criança. Na criança, caracteristicamente aqui no corpo caloso, mas no adulto é na topografia do espaço perivascular, isso tinha sido descrito na literatura. E será que isso também acontece na medula e que isso é uma alteração direta, né, do vírus? Então, assim, um esqueminha para mostrar que é exatamente essa distribuição do espaço perivascular. E é uma hipótese bastante interessante, eu espero que a gente consiga confirmar no fim de tudo, né? Essa é uma paciente também com uma suspeita, na verdade, ela veio ao óbito antes da gente conseguir confirmar que era chikungunya, mas foi uma mielite muito extensa, então a gente perde um pouco daquela característica do linear, né? Mas quando a gente olha no axial, tem imagens alongadas aqui, pós-contraste, realçando com aquele padrão. E o melhor de tudo, quer dizer, melhor não, o mais característico de tudo no crânio é que a gente vê essas áreas de hipersinal que poderiam passar tranquilamente como gliose, era uma paciente com mais de 60 anos, mas que a gente vê aqui um realce pontiforme com essa distribuição também de espaço perivascular. Então, existem alguns diagnósticos diferenciais, um dos principais para a medula, por exemplo, é a neurosarcoidose, mas se a gente vê uma relação clara
do surgimento da lesão com quadro infeccioso prévio em pacientes, isso aí a gente está falando de pacientes com mais de 60 anos, muito provavelmente a gente tem que pensar no acometimento do sistema nervoso central relacionado ao chikungunya. E aí, se foi o vírus, se foi uma alteração imunomediada, permanece essa dúvida. Eu espero voltar aqui e falar para vocês um pouco mais depois que o que a gente descobriu. Foi, não foi, conseguimos chegar a essa resposta, conseguimos concluir esse raciocínio, mas é muito interessante assim da gente pensar nesse padrão de distribuição e pensar que a possibilidade do espaço perivascular na medula também existe e que é um lugar potencial de doença, né? Essa que é a grande sacada desse artigo aqui, que saiu hoje, tá bem fresquinho. Então, hoje a gente conversou sobre esse acometimento além das articulações nos pacientes, principalmente nos adultos. Então, pensar na possibilidade da doença do nervo periférico, pensar na possibilidade do acometimento do sistema nervoso central, com padrões de desmielinização característicos como ADEM, com mielites muito características que podem estar acometendo uma estrutura bem presente no sistema nervoso central, que são os espaços perivasculares. Você já tinha pensado nisso antes? Comenta aqui para mim como você achava que era a doença do chikungunya no sistema nervoso central. E se você achou legal, já deixa sua curtida aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Eu estou esperando no próximo vídeo. Um abraço.